Olá, meus amigos. Meu nome é Bruno Garcia Redondo. Eu sou professor aqui no Rio de Janeiro, nas graduações da PUC-Rio e da UFRJ. E também sou membro da OAB do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou exercendo o cargo de presidente da Comissão de Processo Civil da Seccional do Rio de Janeiro. Sou doutorando e mestre em Processo Civil pela PUC de São Paulo. E estou hoje aqui para falar com vocês sobre 3 temas. Despesas processuais, então basicamente responsabilidade por custas processuais e um tema muito importante para a advocacia, que é o tema dos honorários advocatícios. No segundo bloco nós vamos falar de atos processuais, mais especificamente os negócios jurídicos processuais, que é outro tema também que sofreu profunda alteração no Código de Processo Civil de 2015, com grande impacto para a nossa advocacia. E no outro bloco a gente fala de prazos processuais em geral, tá? Prazos especiais, cômputo de prazos, como é que fica essa questão de tempo, lugar e forma de atos processuais em geral. Nesse primeiro bloco eu pensei em falar com vocês sobre litigância de má-fé. Como fica a litigância de má-fé no novo CPC? Eu coloquei aqui na tela o artigo 81, que corresponde mais ou menos ao que no CPC de 73 seriam os artigos 17 e 18. Observação relevante é a seguinte: o rol de condutas que se enquadram como atos de litigância de má-fé, esse rol não sofreu alteração no novo CPC. Tá? Então, alterar a verdade dos fatos, propor recurso meramente protelatório, criar incidentes manifestamente infundados, todos esses atos permanecem tipificados como atos de litigância de má-fé. E vocês viram também no bloco relativo a normas fundamentais do direito processual os deveres de boa-fé e cooperação. Vejam, são deveres genéricos, e mais que genéricos, são deveres gerais que são exigidos na fase de conhecimento, na fase recursal, na execução, na liquidação, em procedimentos especiais, procedimentos de legislação extravagantes. Então vejam que o dever de boa-fé e o dever de cooperação, eles transcendem aquele rol de condutas do artigo anterior do Código de 73, que era o 17, e se transforma no 80 do Código de 2015, aquele rol, digamos assim, é meramente exemplificativo de atos de conduta violadora da boa-fé. Então o rol de condutas permanece igual no Código Velho, assim como no Código Novo, num rol que é claramente exemplificativo, porque a gente tem a generalização dos deveres de boa-fé, inclusive objetiva, e dever de cooperação. O que muda no Código de 2015, e aí é importante pontuar aqui, são as penas pela litigância de má-fé. Em outras palavras, o que mudou na punição da litigância de má-fé? Com a seguinte observação: aqui estamos estudando no bloco de hoje litigância de má-fé na parte geral do novo CPC. Sem dúvida nenhuma, existem punições por litigância de má-fé em vários tópicos específicos. Exemplo: multa por embargo de declaração meramente protelatórios, havia no Código Velho, permanece no Código Novo. Multa por agravo interno protelatório, existia no Código de 73, permanece no CPC de 2015. Então nós temos ao longo do procedimento previsões específicas, digamos assim, de litigância de má-fé pontual. A gente tem o chamado ato atentatório à dignidade da justiça lá na execução, mas sem embargo, sem prejuízo de todas essas previsões pontuais de litigância de má-fé em determinadas fases do procedimento, nós temos aquele artigo geral que embasa o dever de boa-fé e pune a litigância de má-fé como regra geral. O que vinha, então, no artigo 18 do Código de 73 se transforma no artigo 81, que eu vou mostrar para vocês, que traz a punição geral pela litigância de má-fé, normalmente em fase de conhecimento do procedimento em primeira instância. Como era e como ficou? Vamos analisar o artigo 81. Diz assim o legislador novo: de ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa. Algumas observações já nesse início. Em primeiro lugar, a multa por litigância de má-fé não exige requerimento da parte que supostamente seria beneficiária pela punição por litigância de má-fé. Leia aqui o Código Velho e o Código Novo, ele reproduz essa regra, dizem que a litigância de má-fé pode ser aplicada de ofício. Veja, litigância de má-fé
uma punição pelo uso abusivo do direito processual. E vejam também que litigância de má-fé pode ser aplicada, inclusive, contra quem seja vencedor na demanda. Então, um autor que tenha o seu pedido julgado procedente, ainda que ele tenha sido declarado como titular do direito material, ele pode vir a ser condenado em penas de litigância de má-fé se ele tiver utilizado abusivamente o processo para obter aquele resultado, ainda que ele tivesse o direito material. Tá? Ele tem o direito à declaração de que era credor, mas ele não pode abusar do processo para isso. Criar incidentes manifestamente protelatórios até que venha a decisão favorável, tentar subtrair direitos processuais da outra parte. Tá? Então, litigância de má-fé é punição por abuso de direito processual e pode ser aplicado, inclusive, de ofício. Então, lá, de ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante, no artigo 81, de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior, segundo a novidade. O Código Antigo, a multa por litigância de má-fé era de até 1% do valor da causa. Tá? Até 1% do valor da causa. O novo CPC deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Então vejam só, atenção, olhem bastante a modificação que vem no novo código. Nós temos ali a seguinte alteração: o que era no máximo 1% vira no mínimo 1% e no máximo 10%. A gente poderia pensar assim: professor, às vezes punir com 10% do valor da causa não é uma punição super significativa ou desestimularia um ato de litigância de má-fé, apenas 10%. Mas se nós pensarmos por outro lado, até 10%, se no Código Velho era até 1%, a gente já multiplicou por 10 o patamar de condenação por litigância de má-fé. Tá? Então observem que a sanção, aquela multa pela punição por litigância de má-fé, ela foi multiplicada até por 10 vezes no que vinha no Código Antigo. Então até 10% do valor corrigido da causa. E além disso, há uma segunda possível punição por litigância de má-fé, que é a indenização pelos prejuízos que a parte prejudicada pela litigância de má-fé tenha sofrido. Então, além da multa, que agora é de 1 a 10%, o juiz pode trazer uma condenação acessória, que é a indenização pelo prejuízo que a litigância de má-fé tenha causado. Em outras palavras, vamos supor que o processo tenha demorado muito, fruto de litigância de má-fé, e com base nisso alguém tenha perdido um negócio. Ou alguém ia comprar um bem de um determinado sujeito, viu que ele era réu, e ele na verdade só foi réu porque o autor alterou a verdade dos fatos, leia-se, litigou de má-fé, e por ser réu em um processo, aquele sujeito perde um negócio. E o juiz, no final das contas, pune o autor com litigância de má-fé. Vejam que a litigância de má-fé, de ter alterado a verdade dos fatos e movido a demanda indevida, fez com que um sujeito sofresse um prejuízo material. Nesse caso, nós temos, além da multa por litigância de má-fé, a possibilidade de o juiz condenar a uma indenização por prejuízos que o sujeito tenha sofrido. Tá? Então, basicamente, dois tipos de punição: multa até 10%, o legislador novo multiplicou por 10%, e, em paralelo, que pode ocorrer essa condenação ou não, indenização, se o sujeito prejudicado conseguir comprovar que sofreu prejuízos. O parágrafo 1º traz uma regra ali: quando forem 2 ou mais os litigantes, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse ou solidariamente naqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Então vejam, porque são 2 réus e o juiz pode achar que por serem 2, os 2 têm que ser condenados em litigância de má-fé, em um exemplo hipotético aqui, o juiz vai analisar a conduta de cada réu separadamente, pode só punir o primeiro e não punir o segundo por litigância de má-fé, pode punir os 2 em proporções dentro das quais cada um tenha contribuído, ou às vezes pode até condená-los solidariamente, se ambos atuaram em conluio, no seguinte sentido, os 2 cooperando no sentido de litigar de má-fé. O CPC tem uma continuação ali, parágrafo 2º e 3º do artigo 81, no qual nós temos a seguinte regra: quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até. Segunda observação: o CPC antigo não tinha uma regra equivalente a esse parágrafo 2º. Em outras palavras, era no máximo até 1%. E se o valor da causa fosse muito baixo, seria no máximo de 1% sobre aquele valor da causa super baixo.
Olha o que diz o novo CPC. A multa poderá ser fixada nessa hipótese em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Em outras palavras, a multa é de 1 a 10% do valor da causa, quando as causas tiverem um valor expressivo. Causas com valor irrisório ou inestimável, a multa, para que ela seja significativa, pode ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. No nosso exemplo atual aqui de 2015, quase R$8.000, uma multa por litigância de má-fé, que vejam, que pode vir uma multa, como exemplo, de 10 salários mínimos, 8.000, numa causa, nada impede, cujo valor da causa fosse R$6.000. Mas vai que R$6.000 causasse um prejuízo a alguém, e ainda que o valor da causa seja baixo, a litigância de má-fé tenha sido tão forte, tão significativa, que o juiz pode aplicar, às vezes, um valor de litigância de má-fé igual ou superior ao próprio valor da causa, quando a causa for baixa. Porque pensem só, processos com valor da causa baixo, nós colocarmos um percentual ainda aqui de 10% sobre aquele valor, o estímulo para evitar a litigância de má-fé seria praticamente zero, porque a multa seria muito baixa. Então a multa pode ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Finalmente, aquela indenização pelos prejuízos que a parte tenha sofrido pela litigância de má-fé, diz o parágrafo 3º do artigo 81. O juiz vai fixar a indenização desde logo, ou se não for possível mensurar o valor do prejuízo, o juiz vai liquidar por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Então a indenização pela litigância de má-fé é resolvida nos próprios autos, ou através de um arbitramento imediato do valor pelo juiz. Exemplo, se tem um elemento de prova ali, alguma coisa assim, ou o juiz determina a liquidação através de um procedimento para comprovação de prejuízos e fixa o valor da indenização na litigância de má-fé. Queria falar com vocês agora, nessa partezinha final, sobre despesas processuais, honorários, enfim, um dispositivo muito relevante para a advocacia. Vejam só, o artigo 85, que equivale ao artigo 20 do Código Antigo, fala da condenação do vencido a pagar honorários. Na verdade, a responsabilidade do vencido a pagar aqueles honorários que eram chamados de sucumbência. Mas nós vamos ver que há honorários que não são só correspondentes à sucumbência. E o que tinha lá no artigo 20, que era um caput com 4 parágrafos, agora nós temos o artigo 85 com um caput e 19 parágrafos. A matéria honorários advocatícios é muito bem regulamentada no Código Novo. Vamos analisar as principais alterações. Em primeiro lugar, o caput vem e diz lá que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor. Até aí não há novidade. E o parágrafo 1º diz que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, execução resistida ou não e recursos interpostos cumulativamente. A partir da reconvenção, tudo é novidade do Código de 2015. Honorários advocatícios na reconvenção. Então a gente tem a análise de honorários advocatícios na demanda principal e na reconvenção. Quem perder a reconvenção tem que pagar honorários. Segundo ponto, cumprimento de sentença. Havia uma polêmica, o STJ decidiu em recurso especial repetitivo que para aquela fase de cumprimento de sentença deveria caber sim novos honorários pelo novo trabalho. Mas isso foi criação jurisprudencial, interpretando de forma extensiva o parágrafo 4º do artigo 20, até corretamente. Mas para acabar com qualquer tipo de dúvida, deixa claro que cabe no cumprimento de sentença, inclusive provisório, tá? Então, honorários advocatícios na execução provisória. Ah, professor, mas tem prejuízo porque a execução pode cair se a decisão for reformada? Veja, cai a condenação principal, cai a condenação em honorários, caem os honorários fixados ali para o cumprimento de sentença. Então, prejuízo não há se houver reforma. Na execução resistida ou não. Execução resistida ou não, para acabar com a tese de que, por exemplo, em uma execução de título extrajudicial não embargada, deveria haver mesmo assim condenação em honorários para aquela execução de título extrajudicial? Sem dúvida nenhuma. Atividade nova, trabalho novo do advogado, ainda que réu não apresente embargos da execução de título extra, honorários para a fase, na verdade na fase, para aquela atividade nova de execução de título extrajudicial. Finalmente, recursos interpostos e condenação cumulativa de honorários. São chamados honorários fruto de sucumbência recursal. Além dos honorários da primeira fase em primeira instância,
nós vamos ter um acréscimo de honorários à medida que os recursos forem sendo interpostos e o recorrente for sendo vencido. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa... Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. Até aí não há novidade. Parágrafo 3º falava que era de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Onde vem a novidade? A novidade vem na vírgula, que fala que também 10% a 20% sobre proveito econômico obtido e não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Vejam só, havia situações em que o advogado do réu conseguia defender o réu e obter a improcedência do pedido do autor. Então ele conseguia fazer com que o réu não pagasse, ele conseguia fazer com que o seu cliente poupasse. Quando aquele cliente consegue não ser condenado e você traz um benefício econômico que não é condenação, pelo contrário, é afastar a condenação, vejam que do aspecto patrimonial há o mesmo lucro, o mesmo benefício. Se eu entro pelo autor e faço com que o autor ganhe 10 mil, numa condenação ao réu pagar 10 mil ao autor, o patrimônio dele se acresce de 10, ele tem um benefício de 10. Mas se o meu cliente agora é réu e é processado injustamente com um ataque no valor de 10 mil, eu faço com que ele não seja condenado a pagar 10 mil, o benefício é igual. Seja eu conseguir 10 mil a mais para o meu cliente autor, ou eu conseguir que o réu, meu cliente suposto devedor, não pague os 10 mil. O benefício econômico é igual. Mas o 10% a 20% vinha só no parágrafo 3º se houvesse condenação. Então, se fosse para o autor ganhar 10 mil, 10% de honorários de advogado sobre os 10 mil recebidos. Agora, se fosse para o réu não pagar 10 mil, vinha no parágrafo 4º do artigo 20 que falava que o juiz arbitrava. E prática forense, nós estamos acostumados a ver, que prática forense não aplicava os 10% do que você fez com que o seu cliente não pagasse, ou seja, benefício econômico. O juiz podia arbitrar qualquer valor e prática forense fazia com que você conseguisse livrar o seu cliente de uma execução ou de uma condenação de 3 milhões de reais e ganhasse R$1.000 de honorários advocatícios / sucumbência. Porque não havia aquela vinculação de 10%, porque a condenação não era, já que era improcedência de pedido de autor. Agora, benefício econômico. Advogado de réu que conseguir livrar o réu de uma condenação pelo valor da causa, ele pode obter lá, falar que o valor da causa, por exemplo, corresponde ao benefício econômico e ele tem no mínimo de 10% a 20% sobre o benefício econômico obtido. Ou se não for possível mensurar o benefício econômico, na pior das hipóteses, o valor da causa. Então vejam só, 10% de valor da condenação, benefício econômico ou valor da causa. Tá? Então a gente já tem um critério ali pelo qual o juiz não vai arbitrar valores irrisórios, valores que não tenham nada a ver com o tipo de benefício que o cliente tenha. Os incisos trazem aqueles mesmos critérios que a gente tinha visto: grau de zelo de profissional, local da prestação de serviço, trabalho realizado, etc. Critérios que têm que ser levados em conta pelo julgador ao arbitrar honorários. Na causa em que fazenda pública seja parte, fixação de honorários observará os seguintes critérios. Vejam, fazenda pública parte, seja para fazenda pública que ganhe ou que perca. E aí vem os incisos do parágrafo 3º, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, que trazem alçadas, assim, dependendo do valor de honorários ou do valor da causa, ou do valor do benefício, a gente vai ter um percentual variável de honorários. Olha só, inciso 1 fala lá, de 10% a 20% sim, mas causas contra a fazenda ou a favor da fazenda, enfim, até 200 salários mínimos. Se for benefício de 200 a 2.000 salários mínimos, aí já não é mais de 10% a 20%. O percentual se transforma de 8% a 10%. Aí segue o legislador no inciso 3. Agora é de 5% a 8%, se for de 2.000 até 20.000 salários mínimos. 3% a 5%, se for de 20.000 a 100.000 salários mínimos. E finalmente 1% a 3%, se for acima de 100.000 salários mínimos. Veja, quando a fazenda pública for parte. Parágrafo 4º. Em qualquer das hipóteses, os percentuais devem ser aplicados desde logo, sendo líquida, etc. Parágrafo 5º. Aqui é importante, outra novidade. Condenação contra a fazenda pública é o benefício econômico obtido pelo vencedor, enfim, o valor da causa superior ao inciso 1. A fixação de percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que estender, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Em outras palavras, nós temos que
analisar assim, tem uma condenação, vamos supor, de 1 milhão de salários mínimos. Então eu vou jogar de 10% a 20%, pegando aquele meu 1 milhão de salários mínimos, nessa faixa de até 200. Então até os 200 primeiro do 1 milhão de salários mínimos eu ganho de 10 a 20. Aí você já subtrai dos 200 salários mínimos daquele 1 milhão. Vai sobrar um restante. Aí o segundo restante se joga na segunda faixa, até 2 mil salários mínimos. Nessa segunda faixa, eu ganho, na verdade, não de 10 a 20, eu ganho de 8 a 10. Ainda sobrou mais alguma coisa de condenação. Aí nós vamos para a terceira faixa, que agora é de 5 a 8%, assim vai, tá? Condenação contra a fazenda vai de forma escalonada e cumulativa, seguindo as faixas. Outra novidade importante aqui para pontuar, ela vem no artigo 8º. Causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o valor da causa muito baixo, o juiz aí sim fixa os honorários por apreciação equitativa, observando aqueles incisos que falam dos critérios de honorários. Parágrafo 11, outro artigo importante, sucumbência recursal. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional, e observando, conforme o caso, os parágrafos, sendo vedado ao tribunal, no cômputo dos honorários, ultrapassar os limites estabelecidos no máximo para a fase de conhecimento. Então, em outras palavras, vejam o seguinte. A gente tem de 10% a 20% como regra geral, vai que o juiz numa sentença fixa em 10%. O sujeito entra com apelação, o tribunal pode levar de 10 para 15%. O sujeito entra agora com embargo de declaração, o 15 vira 18%. Entra com especial extraordinário, o que importa na fase de conhecimento, englobando a fase recursal, não pode ser ultrapassado o limite máximo de 20%, incluindo a fase recursal. Caminhando aqui para o fim, a gente tem mais novidades no artigo 14. O artigo 14 diz expressamente que os honorários são direito do advogado, têm natureza alimentar e é vedada a compensação no caso de sucumbência parcial. Vejam que deve ser revisto o entendimento da súmula 306 da STJ, que dizia que os honorários advocatícios seriam compensados quando houvesse sucumbência recíproca. O que é compensado quando há sucumbência recíproca são apenas a condenação a pagar despesas processuais. Condenação a ratear custos, ok. Vencedor e vencido são despesas deles. Eles são credores e devedores simultâneos. Agora, se há sucumbência recíproca, autor e réu ganham e perdem em proporções semelhantes, mesmo assim o juiz vai ter que fixar 10% para o advogado do autor, 10% para o advogado do réu de honorários, e cada um vai executar o outro de forma autônoma. O advogado do autor executa o réu nos 10%, o advogado do réu executa o autor nos seus honorários de 10%, sem qualquer compensação. Caminhando aqui para o fim, o artigo 18, ele também vai pregar a revisão da súmula 453 da STJ, que dizia que os honorários sucumbenciais, quando fossem omitidos em decisão transitada em julgado, eles não poderiam ser cobrados nem em execução nem em ação própria. Agora diz o parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, ainda que seja considerado um pedido implícito pelo artigo 322, parágrafo 1º, o advogado nem precisa pedir a condenação em honorários, ela já pode vir de forma automática. Se o advogado esquece de pedir, julgador é omisso, e o advogado não entra com embargo de declaração pela omissão e venha a transitar em julgado uma sentença ou um acórdão sem condenação em honorários, pode-se pleitear em ação autônoma o direito a honorários, fica também superada a súmula 453 do STJ. Era mais ou menos isso que eu tinha a falar para vocês nesse primeiro bloco, sobre honorários e despesas e litigância de má-fé. Daqui a pouquinho a gente volta com outros temas, tá? Muito obrigado.